E aí? Falar de si. Olha só o título do texto 2. Falar de si. Você gosta de falar de si? E aí? Complicado, né? Às vezes, né? Depende, né? Vamos lá. Falar mal do outro parece fácil de entender. Olha só. Pessoal linguarudo aí, bagaço, né? O cara chega assim, fulano, tudo bem? Que legal, tu tá usando shampoo de laranja? Por quê? Teu cabelo tá um bagaço. Não tem aquele negócio? Olha, o cara não perde a oportunidade, bicho. Impressionante esse negócio. Falar mal do outro parece fácil de entender, e por aí vai. Aí ele critica um pouco essa coisa do falar mal, o elemento importante, que muitas vezes quando falamos mal do outro, estamos expressando um pouco do que há de mal dentro de nós também. Mas às vezes estamos até nos confortando, porque estamos nos projetando como pessoas melhores que o outro. Aí vem aquela coisa, uma análise aí desta autora Márcia, acho que é Tiburi ou Tiburi. Deve ser Tiburi, que está sem acento aqui, mas é nome próprio, a gente fica naquela, né? Beleza. Vamos lá, ele coloca aí a expressão do eu, porém quem se expressa sou eu, o cara que xinga, por aí vai. Uma dinâmica interessante, um texto simplíssimo. Vamos ver aí o que é que ele vai perguntar sobre esse texto. Vai lá. Olha só. Segundo o texto 2, quem fica em evidência no ato de falar mal é. E aí, pessoal? Quem está em evidência, quem está aparecendo mesmo, quem está na ponta da lança, na crista da onda. No ato de falar mal, é o alvo da crítica? É a pessoa que recebe a crítica? Não, para mim é. Segundo o texto. De acordo com a ideia do texto. E aí? Qual é o elemento? Veja a linha 10, por exemplo. Ele diz aí. O elemento mais importante do gesto de falar mal é a autoexpressão negativa. Se ele está falando da linha 10 para a linha 11, por exemplo, em autoexpressão, se na linha 12 você pode observar aí, falo de mim mesmo ao falar do outro, quem está em evidência realmente é quem recebe a crítica? É o teor, é o conteúdo dessa crítica? Fácil demais, né? O próprio texto traz indícios disso, pessoal, cuidado. Não, mas se eu falo mal de alguém, eu estou botando esse alguém na reta. Olha, independente de estar botando esse alguém na reta, segundo o texto, pelo que o texto diz, não é o que você pensa, ou até mesmo o que pode ser, o que é, de acordo com o texto, quem é que está em evidência? É o cara que faz a crítica, é o autor da crítica. Percebeu? Ok? Autocompensação provocada pela crítica feita? Não. Repercussão? O restante aí está muito tranquilo, né? Isso aí está pelo texto, a resposta já está imediata aí. Resposta certa, letra C. Vamos lá, questão tranquila, vamos virar a página aqui. Ok, vamos lá. Questão 6. Ao falar mal do outro, falo mal de mim mesmo, por quê? O que é que o texto diz? Porque eu evidencio minha imparcialidade crítica? Eu mostro que eu sou imparcial à crítica? Não, eu me misturo com ela também e que eu tenho, claro, eu evidencio, eu mostro, eu expresso que eu tenho má vontade para com a outra pessoa, ou que eu tenho algum tipo de problema em relação à crítica da outra pessoa, claro, para criticar ou para rebaixar a outra pessoa. Letra B de bola. Eu deixo entrever com a crítica feita meus traços negativos. O texto fala exatamente sobre isso, pessoal. Ele coloca exatamente esse negócio. Ele diz, se eu afirmo, se falo mal do outro, veja a linha 5, se falo mal do outro, realizo meu desejo violento em relação ao outro. Tá, mas ele coloca o tempo todo no texto. Independente de qualquer coisa, a pessoa que fala mal ou que fala bem, sempre fala também dela mesma. Então, essa crítica que ele está colocando aí, né, quando ele coloca na linha 10 para a linha 11, ele diz também, o elemento mais importante do gesto de falar mal é a autoexpressão negativa, ou seja, falo de mim mesmo ao falar dos outros. Percebeu? Por outro lado, falando mal do outro, me sinto melhor, mostro que eu mesmo sou melhor que ele, por aí vai. Mas essa linha 10 e linha 11 está bem tranquila. Eu deixo entrever com essa crítica efetivamente isso aqui, Que traços negativos eu tenho, ou seja, essa coisa, essa forma de externar isso, né? Torna evidente minha supremacia? Não, eu posso até me achar supremo, maior, dominador, mas de repente eu nem sou. Só faço criticar porque eu sou safado mesmo. E aí? Não presta. Denuncio uma característica negativa desse outro? Não, não é uma questão de denúncia. O texto foca na autorrevelação. Ou seja, eu critico e eu deixo revelar traços negativos meus.
Eu comprovo porque eu comprovo minha capacidade de avaliação crítica. Não, muitas vezes não, né? Eu falo por falar. Questão 6. Portanto, resposta certa, letra B, de Bacate. Questão 7. Segundo o texto 2, a autocompensação é ilusória por quê? O que você acha? A autocompensação, sem hífen, viu? Tudo certinho, bonitinho. E aí? Ele fala na autocompensação. Qual seria a autocompensação, gente? Câmbio. Falar de si. E aí? No final, né, gente? Na linha 14. Pode ver que ele fala de autocompensação na linha 14 do texto aí. Há ainda a ilusão da autocompensação. Veja o que ele diz no texto. Olha só como mata. A ilusão da autocompensação. 2 pontos. Ao falar mal do outro, mostro a mim mesmo que sou melhor que ele. Então, qual é a ilusão da autocompensação? É pensar o quê? Que é muito melhor do que o outro. É ilusória porque não tem, muitas vezes, a repercussão esperada por quem critica. Pessoal, não é questão de repercussão esperada, porque muitas vezes eu nem sou aquilo que eu expresso. Porque atinge somente quem é criticado. Não, atinge os dois, né? Eu simplesmente penso que sou melhor que o outro, mas na verdade posso até nem ser. Ou seja, me atinge também, me expõe. C. Ressalta positivamente a intenção da pessoa que faz a crítica. Positivamente foi ótimo, né? O cara descer a lenha e tal. Não, mas veja o lado bom, o cara pelo menos desceu a lenha no cara com crasse. Pô, o cara xingou até umas horas, tá fora, nada a ver. Provoca uma falsa sensação de supremacia em quem critica. Isso. Marcelo, mas ele fala falsa impressão? Sim, gente. Se é uma ilusão, primeira coisa, é uma falsa sensação. Porque ele diz assim, ao falar mal, mostro a mim mesmo que sou melhor do que ele. Veja, ele diz, ao falar mal de alguém, eu mostro, ele diz, no próprio texto aí, lá, no texto aqui, no finalzinho, pode ver no finalzinho? É assim, ainda a ilusão, deixa eu empurrar essa cadeira para lá, deixa eu empurrar essa cadeira para cá. Aí bastidores, ó. Ainda a ilusão de autocompensação. Ao falar mal do outro, mostro a mim mesmo que sou melhor do que ele. Mostro que sou. Mas ele falou isso antes, é ilusão. A ilusão é pensar que sou melhor que o outro, que é a pessoa que eu critico, e a partir daí transformar isso em algo que seria teoricamente diferenciado para mim. Na verdade não é ilusão. Veja aí. Ele diz, provoca uma falsa sensação de supremacia, de superioridade, de domínio em quem critica. Claro, falsa sensação. Aumenta o contraste entre quem faz a crítica e quem é criticado. Quando ele coloca que aumenta o contraste, bom, não é questão do contraste, né? É uma sensação ilusória, né? Porque essa diferença de fato não existe. Ok, resposta certa não existe necessariamente, né? Questão 7, resposta certa dele dada. Vamos lá, questões rápidas, né? Beleza, nessa aula a gente mata essa prova já. O vocábulo destacado está em desacordo com o registro culto e formal. E, olha só, quanto à flexão de gênero ou número, ou seja, masculino e feminino, singular, plural. Se é flexão disso, concordância nominal, né? Vamos lá. Mas por que não pode ser plural dos nomes, substantivos? Porque os exemplos aqui dizem tudo, né? Bastantes, meio, só, menos, tá vendo aqui, ó? Tudo na gramática clássica, gente. Questões extremamente incipientes, perebudas. E olha, diga aí, um cargo de economista, não, pô, o cara vai estudar para economia, então um cargo de economista, perguntar assim, questões clássicas de gramática, pessoal, sem comentários, é a prova de 2009, hein? Vocês Gran-Rico faz aquela geral aí, ou seja, ó, atenção, aquela velha história. São questões extremamente elementares. A gramática pela gramática. A Cis Gran-Rio está insistindo, ela insiste em trabalhar a gramática da frase. Gramática gerativista, pô, anos 60. Bota uma frase, vê aí aquela coisa das gramáticas dos anos 80 e começo dos anos 90. Porque nem no final dos anos 90 você tinha gramática mais expressa dessa questão da gramática da frase. São questões bem elementares e tem que tomar cuidado, né? Porque a gente sabe que o contexto hoje, a realidade de muitas provas de concurso, não está por aí não. As questões de concordância são extremamente elementares. As questões de pontuação, Cis Gran-Rio tem se mostrado ao longo desses 2 anos, 2008 e 2009, extremamente elementares. As questões também, às vezes, de conjunção, até conjunção, pô, quando você vê a parte de operadores argumentativos, discursivos, até conjunção, você vê coisas mais elementares. Concordância nominal, concordância verbal, eu acho que dá para melhorar um pouco esse negócio aí, né? Sair um pouco dessa coisa, feijão com arroz e, bom, sei lá.
É uma prova típica para concurso de nível fundamental. Fundamental, às vezes médio, para aqueles cargos bem gerais, aí, bem simplistas, tá? Vamos lá. Vamos acompanhar, fazer o quê? Deixa quieto. Vamos lá. Quero deixar bem claro aí que quando eu faço essa crítica, gente, às provas, é porque eu sou realmente um defensor de uma prova de um nível mediano, legal, então um nível realmente elevado, mais ou menos, porque o candidato que estuda, ele faz a prova, né? A diferença é essa, daqui a pouco eu comento sobre isso. Vamos lá. O vocábulo destacado está em desacordo. Havia menos... Acaba mata a questão, olha só. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, Breu, Bril, Brol, Bru, responda. Diga aí. Marque, né? Mártir da Confederação do Equador foi o Frei. Letra A, copo. Letra B, caneca, panela, pinico, tigela. Responda, menino. Né? Impressionante, olha só. Menas ilusões. Não, mas tem gente no Brasil que fala menas. Tem gente que fala foifo, culé, galfo, mas certamente não vai fazer um concurso para economista. Seguramente esse cara não, dificilmente esse cara vai ser economista. Pelo amor de Deus, né? Então, vá lá que seja. Um cara não tem nada de português, não sabe nada. Mas é importante, gente, vai aí a nossa crítica para uma prova que precisa avaliar o contexto mais geral, mais amplo. A intelecção de texto, a economia. O cara que é economista vai avaliar inferência, gráficos, análises conjunturais, macroeconomia, microeconomia, análises conjunturais e planos econômicos, uma série de coisas. Mercado de capitais e tal, uma série de coisas. Quem sou eu para falar de economia aqui, né? A gente está só se aventurando aí. Mas assim, questões realmente simplistas. E aí, qual é o pó? Brema, brama, brima, brom... Não é aquela velha história. Não dá, assim, são questões realmente muito simplistas. E assim, a gente espera que a CES Gran Rio consiga, ao longo do tempo aí, ir redimensionando isso, né? Porque falo isso, fera, calouro, candidato, né, concurseiro, concursista, concursando. No Brasil, impressionante a diversidade lexical, né, nesse contexto aí. Eu falo isso por uma questão simples. Quanto mais elementar, quanto mais simplista vier a prova, pior para você que está estudando. Sabia disso? Eu achei ótimo, a prova foi mamata. É péssimo, gente. Porque o aluno, o candidato lá, pereba, aquele cara sabe nada, não estudou nada, não estuda, não faz curso, faz nada, não compra aula, não faz nada. Aquele cara vai, rapaz, eu vou arriscar, não estou estudando, parei há mais de 20 anos, não tem problema algum parar. Mas esse cara que vai fazer uma prova e vai arriscar, ele acerta. Muitas vezes ele acerta a questão que você que está estudando acertou. Porque não tem dificuldade. Então o perigo é você de repente errar uma questão difícil, de repente aparece uma questão mais difícil, de interpretação e tal, de repente você errou. Você está estudando, mas você errou. O cara perebão, que está fazendo aquela questão do acho, chuta aquela questão difícil, acerta e toma a tua vaga. É estatístico isso. Quanto mais difícil for a prova, quanto maior o nível, melhor, mais apurado, mais difícil os candidatos perebas pegarem as vagas dos candidatos dedicados, estudiosos, esforçados. É muito mais difícil. Porque é difícil para os dois, a prova é dura para os dois. Mas aquele cara que está estudando, ele vai ficar, sei lá, ele não fica com 9, 10, 8, mas ele fica com 6, 7. O candidato perebe fica com 2, fica com 3. A margem é muito grande, ele não chega nem junto. Agora uma prova simples, uma prova muito fácil, é fácil para todo mundo. Então quase todo mundo fecha. Fechou a prova, às vezes até os que não fecham ficam com 9, de 10 questões dessa aqui, o cara fecha 8, 9 questões. Olha só, é um risco. De repente na específica ele se deu bem e aí, toma a vaga de quem não está estudando. Essa é a nossa crítica aí. Esperamos que a coisa melhore, né? Vamos para a última questão? Bora? Vamos lá. Vamos sair desse menos, né? Não, volta para mim, volta para mim. Volta. Voltou, pronto. Imagina. A sala hoje, né? Aí, havia menos... A sala hoje está com menos pessoas. Está com menos coisa, com menos gente. Olha, não sei. Não, deixa. Vai, não vale nem a pena. Vai, vamos lá. Vamos continuar. Bora, vai lá. Olha aí. É necessário calma, tranquilo. Entre mim há divergências bastantes. Há muitas divergências. Bastantes, tranquilo, né? Você é sempre sinônimo de muitos, muitas, suficientes. Há divergências bastantes. Há muitas divergências. Tá aí uma frasezinha boazinha, até que dá para complicar um pouco o candidato. Né? Complicar um pouco a regra feijão com arroz. Ela parecia meio preocupada. Claro, não é meia preocupada. Né? Não é metade preocupada, é um pouco, ó. Meio é advérbio, sinônimo de um pouco. Como falava mal de todos, ficavam sós. Sós ou a sós, tanto faz, sozinhos, ok? Varia. Última questão da prova, questão 9 ainda? Não, bicho, eu estava na 8, tá dormindo. Porém, aquele que fala mal ou bem, fala de si mesmo. Porém, conjunção coordenativa adversativa indica oposição.
Como é que eu posso substituir sem alterar o sentido? Claro, trocando por uma outra conjunção que indique, logicamente, oposição, adversidade. Resposta certa, letra C. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. Logo, conclusiva. Pois, pode ser explicação ou conclusão. Porquanto, porquê. É a mesma coisa que porquê. Significa explicação, causa. Quando, tempo. Não tem nada a ver. A única adversativa realmente é a letra C. Questão direta, tá vendo? Sinonímia direta, simplíssimo. O cara conhece a conjunção, matou, acabou-se. Última questão, ele coloca emprego de palavras e expressões. Olha aí, uso dos porquês. Maravilha. As razões por que não simpatizo, as razões pelas quais não simpatizo. Se eu troco por pelo qual, pelas quais, esse porquê tem que ser separado e sem acento. Só tem uma, olha só. As razões pelas quais só tem um, pô, o cara pode botar outro aqui, pelo menos para dificultar um pouquinho. Impressionante, né? Não faça críticas negativas, senão, do contrário, já falamos isso em aulas anteriores, lembra? Eu só separo o senão quando for condição. Separo o senão, condição. Se não chover amanhã, caso não chova, o resto é tudo junto. O que eu disser poderá ser mal interpretado. Pessoal, poderá ser bom interpretado ou bem interpretado? Se poderá ser bem, então poderá ser mal com L. Mal com L, bem, mal com U, bom. Mal com L, bem, mal com U, bom. Tá aí, resposta certa, B de bola. Certinho? É isso aí, fim de prova. Olha aí, a prova voa e, claro, tá na hora de dar uma relaxada, organizar a cabeça. Vamos lá. Lembre-se. Conserve os olhos fixos no ideal sublime e lute sempre pelo que deseja, pois só os fracos desistem e só quem luta é digno da vitória. Olha aí, frase legal, hein, bicho? Legal esse negócio. Frase legal. Pessoal, só quem luta é digno da vitória. E essa questão de lutar pela vitória, isso é que vale. Deixar os olhos brilhar, os olhos brilharem aí, os olhos fixos em relação a essas coisas, claro. A desistência muitas vezes faz parte da história, mas sem lutar não dá. Só os que desistem, como ele coloca aí, só os fracos desistem. E os fortes, de uma forma ou de outra, estão aí avançando e conquistando, né? Construindo, vibrando, comemorando. Isso aí realmente é o mais importante. A gente vai torcer por você, porque você não é fraco, você vai continuar perseverando, vai continuar na luta, vai continuar exatamente avançando nessa história. E seguramente nós estaremos desse lado aqui para comemorar junto com você a sua nova conquista. Certo? É isso aí. Forte abraço, até a próxima prova. Até lá.